uma nova modalidade de filmagem, a filmagem by car. Comprei um adaptador para câmera, vamos ver se funciona, vamos ver se dessa vez dá certo. E aí eu não preciso ficar segurando a câmera e ao mesmo tempo eu posso conversar com vocês, né? Tô indo trabalhar, na verdade tô indo pra casa da minha sogra, levar o Matheus pra ficar lá, a gente vai almoçar lá e vai... E aí eu vou levar o Arthur pra escola e depois vou trabalhar. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre planos frustrados. Vou fazer um Maiscri Fala assim hoje. Hoje o Maiscri Fala vai ser dirigindo, vai ser passeando pela cidade. E eu queria falar sobre planos frustrados, porque eu tenho visto muitas coisas acontecerem, não só na minha vida, em relação a isso, assim. Muitas pessoas que estão vivendo momentos frustrados, né? E assim, muitas coisas em seguida, não é assim, acontece uma coisinha, não. As pessoas estão vivendo por assim, momentos muito frustrantes até, né? E acontece uma coisa, aí acontece outra, e aí acontece outra. Parece que quando acontece uma coisa, vem uma enxurrada de outras coisas, né? E aí, às vezes, a gente fica totalmente perdido, né? E não sabe como agir. E eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Muito, muito. E cada caso que eu escuto, que eu fico sabendo o que acontece, cada amigo que vem me contar sobre alguma coisa que aconteceu ou que está acontecendo, né? Eu procuro refletir o porquê será que isso está acontecendo. Não que essa seja uma pergunta que a gente deva fazer, porque questionar os planos de Deus não é uma atitude correta, digamos assim. A gente deve aceitar. Mas eu digo fazer essa pergunta para nós mesmos, sabe? Por que isso deve estar acontecendo na minha vida? Não por que Deus que isso aconteceu, né? Mas é fazer uma autoanálise, uma autorreflexão daquilo que está acontecendo. Porque tudo na nossa vida é a colheita daquilo que a gente planta e semeia, né? Nada acontece na nossa vida que não seja plano de Deus, né? Ou permissão de Deus, né? Tem os planos de Deus na nossa vida e as permissões de Deus. Coisa que Deus não planeja na nossa vida desgraça, tragédia, mas Ele permite certas coisas para que a gente aprenda, para que a gente faça uma análise sobre isso, né? Eu andei refletindo muito sobre isso e eu percebi que realmente, assim, quando as coisas acontecem na nossa vida é porque elas precisam acontecer. Por mais que naquele momento a gente não entenda e a gente não aceite aquilo estar acontecendo, né? Eu tenho convivido com situações desde frustrações na profissão, né? No meio profissional, no relacionamento, de novas conquistas. Então a pessoa conquistou uma coisa e no mesmo dia não deu certo, sabe? Assim, por que isso acontece? Notícias de doenças na família. Então, assim, por que será que essas coisas acontecem? Por que será que nossos planos são frustrados, né? E é normal a gente ter esses planos, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que sempre estou planejando, né, os meus sonhos, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas metas, né? Mas nem sempre eles acontecem, nem sempre eles são da maneira que eu gostaria que eles fossem, né? E quem disse que por causa disso, né? É a nuvem, filho. É uma neblina. E quem disse que isso é sinal de que eu fracassei? Quem disse que isso é sinal de que deu errado, né? Às vezes Deus nos livra de alguma coisa que não era para acontecer. Então, eu planejava muito, vamos supor, eu planejava muito uma viagem. E aí eu me planejei, e aí eu me preparei, e aí eu guardei dinheiro, e na última hora aconteceu um acidente de percurso. Eu tive que gastar o meu dinheiro com, vamos supor, né, uma doença na família, ou com um imprevisto nas finanças da casa.
casa e aí eu não consegui essa viagem. Ai, pronto, meus planos foram frustrados, Deus não me escutou, Deus não me ouviu, né? A gente às vezes tem esse costume de pensar assim. E essa fumaça de novo? É a nuvem, meu amor, é a neblina. Eu sou uma pessoa muito pessimista, muito realista. Isso é de personalidade minha. E eu tenho aprendido a ser muito mais positiva, assim. Então, por mais que eu ainda tenha essa característica de pensar mais o lado realista da coisa, eu sempre vejo o porquê daquilo e o lado positivo daquilo. E eu vejo que se aquilo tá acontecendo, é porque tem que acontecer e porque alguma coisa boa tem que vir e vai vir daquilo um dia, né? Então, assim, eu tenho passado por alguns momentos, assim, de provações. Eu acho que essa é uma das palavras que define alguns dos nossos planos frustrados, né? São provações. E essas provações, elas acontecem para fortalecer o nosso espírito, para fortalecer a nossa fé. Porque sem fé a gente não é nada, né? Se a gente não tem fé, a gente não tem a esperança de seguir em frente, a esperança de algo melhor, né? Sem fé aquilo não faz sentido pra gente. Então, essas provações, elas acontecem para que a gente se fortaleça e para que a gente tenha esse olhar diferente, né? Então, assim, é uma coisa que você vai aprimorando com o tempo, com as experiências da sua vida. E quando as coisas realmente não acontecem, é porque elas não deveriam acontecer. E quando algumas coisas acontecem, é porque elas deveriam acontecer. E a gente tem que aceitar, a gente tem que carregar. A gente tem que carregar aquilo que Deus põe na nossa vida. A gente tem que aceitar, porque Deus não coloca uma cruz maior do que aquela que a gente possa carregar nas nossas costas. Às vezes a gente fala, não, isso é maior do que eu posso suportar. E não é verdade, porque se você tá carregando é porque você tem que carregar. E aí às vezes a gente fala, nossa, mas o que eu fiz pra merecer isso? E se você vai fazer uma autoanálise da sua vida, você vê que você precisa melhorar em certos aspectos. A gente nunca é perfeito, né? O dia que a gente ficar perfeito é porque, né? Porque acho que Jesus voltou, né? Mas a gente nunca está em perfeitas condições. Então, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. E esses aprendizados, essas experiências, esses planos frustrados, eles vêm para justamente exercitar isso na gente e nos ensinar algumas coisas. Como a gente estava pensando e como a gente deve pensar, como a gente estava agindo e como a gente deve agir. Então, assim, se alguma coisa está acontecendo na sua vida que você acha que ou ela não deveria estar acontecendo, ou se alguma coisa que você acha que deveria estar acontecendo não está acontecendo, pare e reflita. Para um minuto que seja e pensa. Pensa no porquê que essa coisa não está acontecendo. Será que ela devia realmente acontecer? Né? Deus tem três tipos de conversa, digamos, com a gente, né? Deus nos dá o sim, Deus nos dá o não e Deus nos dá o silêncio. Então a gente tem que ver qual é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo do sim, é o tempo do não ou é o tempo do silêncio, né? Às vezes as coisas ficam muito claras quando Deus responde sim ou não. Quando essa é a resposta dele, as coisas ficam muito claras pra gente. E quando é o tempo do silêncio, é o tempo que a gente tá naquela dúvida, né? Do é ou não é, acontece ou não acontece. Então a gente tem que respeitar cada momento de Deus na nossa vida. E com certeza, respeitando e aceitando e encarando aquilo que ele, né, manda pra gente, com certeza vem vitória, vem bênção por aí. Então, se os seus planos estão frustrados, se você tá vivendo esse momento frustrado na sua vida, não desista, pois é na fraqueza que a gente aprende muito, é na fraqueza que a gente se fortalece. E com certeza Deus tem um propósito na sua vida com isso, tá bom? Esse vídeo foi um bate-papo e de
de um assunto que eu já tô pra falar faz tempo, porque é uma coisa que tá acontecendo muito no meu contexto, assim, não só comigo, mas que eu vejo as pessoas passando por isso, e eu senti vontade de falar essas coisas. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!